pessoal, estamos então mais uma vez juntos, agora com o propósito de fazer o encaminhamento final da nossa disciplina. O objetivo desse vídeo final são dois, basicamente. O primeiro é fazer uma recapitulação, uma sinopse de todos os conteúdos que foram vistos e depois passar as orientações gerais para vocês a respeito da nossa última avaliação, da nossa última atividade, uma prova. Bem, como vocês viram, a nossa disciplina foi dividida em seis módulos, né? Cada um deles se fez acompanhado de um texto básico, que eu denomino de narrativa subjacente, a um conjunto de slides que também fez acompanhar cada um desses módulos. Como eu disse no nosso primeiro contato, esse conjunto de slides compõe uma história. Na verdade, o que nós nos propusemos foi contar a história da humanidade para vocês, na medida em que nós acreditamos que a história da humanidade por si, ela revela uma série de eventos e características da natureza humana que, de certo modo, explicam as tensões, conflitos e as realizações também que a humanidade, ao longo da história, conseguiu construir. Bem, nesse primeiro módulo, nós denominamos fragmentos da pré-história e da história antiga. O propósito foi mostrar para vocês que, muito antes de nós nos conhecermos como civilização, né, já havia um relativo embate, um certo conflito entre a sociedade e aqueles poderes que mais tarde nós iremos chamar de governo e Estado, né? E por que esse conflito ocorre? Esse conflito ocorre porque parece que faz parte da própria natureza humana, embora até onde eu saiba isso não foi provado geneticamente, mas nós temos, por natureza, né, uma busca contínua pela liberdade. Liberdade de ter mais, liberdade de ter mais posses, de conseguir, de conquistar, né, de ir a domínios nunca antes ocupados por ninguém, né. Parece que a insatisfação, né, a curiosidade é o que acompanha o homem. E no exercício dessa curiosidade, no exercício dessa ampliação de liberdade, né, o homem acaba muitas vezes cometendo algumas bobagens, vamos dizer assim, excede no seu comportamento. E ao exceder nesse comportamento, ele acaba criando restrições, impedindo a liberdade do outro. Bem, está criado então as condições básicas para que algum outro poder superior a esse indivíduo se imponha e limite o exercício dessa liberdade por parte deste primeiro. Bem, temos então, desde os tempos antigos, né, uma luta, porque efetivamente, se é da natureza humana buscar a liberdade, será da natureza humana, por conseguinte, lutar contra e resistir contra quem quer que lhe faça objeção à expansão dessa liberdade. Bem, tempos antigos, essa contenção desses atos exagerados era inicialmente feito pela força, né? Pelo conquistador, pela espada. Ele impunha as regras do que era permitido e do que não era permitido. Mais adiante, nós vimos, ainda já saindo da nossa pré-história e passando para a fase da história, né, o avanço, uma das principais revoluções da nossa história, chamada Revolução Agrícola, vai provocar uma série de mudanças na vida do homem, e começam a surgir as civilizações propriamente ditas, e aí nós vamos ter uma emergência de uma outra fonte de poder, o poder mitológico, né, que também será utilizado para conter algumas práticas. E desde então esses dois vetores de força vão nos acompanhar, e até hoje, sem dúvida alguma, nos acompanham e atuam como restritores à liberdade de cada um. E eu já não estou falando mais da liberdade dos indivíduos, falo já da liberdade dos Estados-nação, em que exatamente a força de alguns que serve de contenção para as ações de outros. Eu acho que a imprensa recente, os últimos episódios que todos estão acompanhando pela mídia, serve de um bom exemplo. Bem, passada essa fase antiga, né, em que nós procuramos então registrar que essas tensões elas são antigas, não são nada de hoje, né, e isso já nos conduz a uma primeira reflexão, né? Se essa conduta do homem é tão antiga assim, seria de se esperar uma mudança radical nesse comportamento, que já nos acompanha há milhares de anos? Ou seria ingênua essa expectativa e o mais razoável será conviver com essa realidade
e aos poucos trabalhando no sentido de mitigar os efeitos perversos que ela causa. Nosso segundo módulo foi denominado de Revisitando a Civilização Greco-Romana. Como todos sabem, os gregos nos deixaram heranças muito importantes. Heranças na área da filosofia, heranças na área da ciência, né? Mas em particular nos interessa aqui uma parte da herança que os gregos nos deixaram, que nós podemos relacionar às instituições políticas, né? Embora já existissem cidades há muito tempo, muito antes dos gregos, né? É com os gregos que surge uma noção que nós hoje chamamos de polis. Polis significa cidade, mas a noção de polis é muito mais que simplesmente corresponder a polis. É uma noção de sentido comum, é uma noção de que nós, para o nosso sustento, para a sobrevivência, para o nosso progresso, precisamos do outro. Então, tão importante quanto cuidar de nós próprios, é também cuidar do outro. Então, esse sentido de vida em comum, de futuro comum, de um depender do outro, é extremamente importante e vai pautar, e deve pautar, muitas das relações que vão ser estabelecidas daqui para frente. E lembra que nós já estamos aqui numa fase bastante avançada da nossa revolução agrícola, as cidades já estão estabelecidas, já uma divisão de tarefas, uma estrutura de poder bem constituída, então já estamos num estágio avançado de civilização. Os gregos também vão nos deixar algumas outras heranças. Uma das heranças que até hoje também nos acompanha é o debate do conceito sobre igualdade. Afinal de contas, quem é igual? E a ideia de igual aqui é no sentido de poder participar da vida política, né? Quem pode participar da vida política? Todos aqueles que têm posse, os mais velhos, os mais sábios, enfim, passa a ser relevante a discussão e a identificação de qual é o conjunto de pessoas, né, que vão participar das decisões que afetam a todos, as decisões que são de interesse comum, as decisões que nós vamos chamar da área pública, né? Então, é desde esse momento que vem esse debate, né, sobre quem é igual. Uma outra questão também que surge na época dos gregos, vocês devem lembrar que foi conversado, é a emergência da razão como um critério para a definição das regras que vão definir, vão nortear a vida de todos. Não é mais um conjunto de regras que foi designado, vamos dizer, de cima para baixo, mediante a revelação de alguma entidade divina, mas sim um conjunto de regras que surge do livre debate, da discussão, né, do público interessado numa certa medida. Então é o que nós vamos chamar de democracia, a participação do povo em todos os assuntos, né? E aos poucos, os assuntos que são de interesse de todos, é um conjunto quase que infinito. Começa com uns poucos assuntos, uns poucos temas, mas aos poucos esse conjunto cresce indefinidamente e chega a ser difícil hoje nós delimitarmos com clareza o que é essencialmente privado e o que é público, né? Basta ver, por exemplo, várias iniciativas que nós temos aí no nosso marco regulatório que nos impedem, nos limitam, né, a algumas ações. Questão relacionada, por exemplo, à ingestão de bebida alcoólica, educação dos filhos, uma série de práticas que até então, relações de família, que até então era da vida privada, mas que aos poucos, né, vão sendo definidas, ou de certa forma modeladas pelo Estado e pelo poder público. Ocorre que também, com a democracia, surge a necessidade de estabelecer uma regra, que nós vamos chamar de regra da maioria. E aí, vocês foram convidados a ler um texto chamado A Falácia da Democracia, ou Quando a Maioria é Apenas uma Minoria, que ela expõe, espero que de uma forma bastante clara, o quanto esse critério pode ser enganoso. Que normalmente as normas, as restrições da liberdade, elas são impostas em nome de uma maioria, né? Seja uma maioria das pessoas diretamente interessadas ou uma maioria constituída por representantes daquelas pessoas. Aparentemente é um discurso encantador, é um discurso correto, né? Afinal de contas, um assunto é debatido e se a maioria aprova, todos devem se submeter a essas normas. Ocorre que, conforme o texto mostra, há mais de um conceito de maioria. E é possível, com alguma habilidade, administrar um processo de votação submetido à regra de maioria
de tal maneira que, na verdade, sejam aprovadas algumas medidas que, embora tomadas em nome da maioria, tendem a beneficiar o estrangeiro, um grupo pequeno, ou seja, uma minoria. Bem, essa prática é uma prática antiga, e repito, aos poucos os cidadãos começam a perceber que é uma prática enganosa. Apesar de a democracia ainda utilizar essa prática, diariamente nós vemos também na imprensa algumas medidas adotadas, como se fossem adotadas pelo Congresso, quando na verdade foram algumas poucas pessoas em uma comissão que aprovou uma medida, mas ela é levada a público como se fosse de uma maioria. Bem, quando efetivamente as medidas, as normas, elas são para benefício inequívoco da maioria, não há questionamento. Mas ocorre que logo se observa, isso também é antigo, que muitas vezes algumas normas elas virão a beneficiar uma minoria. E normas essas que também, não raro, tendem a perpetuar uma desigualdade, uma situação desfavorável para alguns, e que aqueles beneficiados conseguem, através dessa norma da maioria, criar regras que as perpetuem no poder, né? Isso, sem dúvida, será um foco de muitas tensões, mais do que tensões, se não suficientemente resolvidas a tempo e a hora, houverá revoltas e até mesmo revoluções e guerra. No terceiro módulo, nós vimos alguns elementos da Idade Média, da modernidade e da contemporaneidade. Mais uma vez, lembrando que estamos fazendo apenas uma sinopse. Cada um desses tópicos aqui, vocês tiveram textos de 3 a 6 páginas, em alguns casos até mais de páginas. Então, percebe que eu estou fazendo uma síntese, diria, bastante sintética, com perdão do pleonasmo. Bem, o fato é que nós não demos muita atenção à Idade Média, não que a Idade Média, conforme os textos mais antigos apontam, tenha sido uma chamada Era das Trevas. Efetivamente, a modernidade não teria acontecido com toda a sua pujança, com toda a sua riqueza, não fossem os debates, as reflexões, o amadurecimento que aconteceu durante a Idade Média. Mas, sem dúvida, a força, a pressão da Igreja também foi muito forte, por vezes aliada ao poder da espada, né? E não se conseguiu avançar em termos de instituições políticas no sentido de participação da sociedade, né? De qualquer modo, a eclosão, né, da participação da sociedade mais ampliada nas questões de Estado, nas questões de interesse público, vai finalmente acontecer com a modernidade. A modernidade, conforme vocês viram, foi um período riquíssimo na nossa história, muito rico em termos de avanços em diversas áreas. E a começar, um ponto importante que nós observamos, se a Igreja foi forte, né, foi uma instituição forte, hegemônica na Idade Média, foram exatamente os abusos cometidos por uma parte do clero que vão levar ao que nós conhecemos na história hoje como uma reforma, né, a reforma religiosa do século XVI. Isso vem, mais uma vez, a comprovar o que nós temos conversado, né, que o homem, individualmente, ou quando à frente de uma instituição, no caso a Igreja, né, e o conjunto, o clero, no modo geral, tende a cometer abusos no uso dessa liberdade. E esses abusos vão indo, né, se mantêm por um determinado tempo, mas chega um momento em que uma certa parcela da comunidade, da sociedade, prejudicada por esses abusos, começa a reagir. E a reação também é uma bola de neve, começa pequena, aos poucos cresce, e chega um momento que gera o que nós vimos em específico aqui, a chamada reforma. Mas a modernidade não foi apenas essa reforma, a reforma religiosa, mas ela teve um peso importante na medida em que ela, de certo modo, libera o homem, libera as formas de pensar, e mais uma vez nós temos aqui o resgate da razão, né? Eu lembro para vocês, nós tivemos a primeira etapa da modernidade, vamos dizer assim, é o chamado renascimento, que o próprio nome diz renascimento, é o renascer, né, daquelas ideias que haviam sido ficado submersas durante a Idade Média, mas que haviam florescido lá na Idade Antiga, mais especificamente na civilização greco-romana. Então, só que agora essas ideias ressurgem já num novo contexto. Vale lembrar que tivemos aí
um desenvolvimento científico e tecnológico bastante avançado, né, que obrigou a repensar, né, da posição do homem perante o próprio universo, né. Então, essa repensar da posição do homem, aliada à crise religiosa que nós tivemos, da reforma, vai possibilitar a emergência de um novo ser, né, que é o cidadão. O cidadão trabalha, que também vai pagar os seus impostos, vai estar interessado nas decisões, nas questões das cidades, que estão cada vez mais complexas, né? Não mais submetido literalmente, né, à vontade divina, mas ele tem seus próprios interesses, ele já é um capitalista comercial, enfim, quer expandir as suas liberdades. Tem bens, tem propriedades e não submete mais a qualquer poder. Bem, um ponto importante aqui da modernidade, que, conforme disse, é um período bastante rico, né, é a emergência, sobretudo no momento da Revolução Industrial, né, do mercado. Aí, então, isso então complementa, né, a terceira expressão do título da nossa disciplina, Estado, Governo e Mercado, porque é neste mercado, e quando eu estou falando mercado, eu estou me referindo àquele espaço, àquele ambiente em que existem trocas, onde se reúnem os ofertadores, onde se reúnem os demandadores, mas e cada ofertador, demandador, né, por trás dele vão ser criadas outras instituições de créditos, fornecedores, instituição de ensino, pesquisa, enfim. Outras instituições crescem, começam a ter expressão nesse novo ambiente, né, e passa a ser realmente o locus onde uma série de eventos vão acontecer daí para frente. Esse mercado ele surge também com uma proposta muito atraente, né, em princípio de barateamento de custo, de aumento de oferta de bens, e barateamento de custo e aumento de oferta implica também dar maior acesso aos bens para um conjunto bastante grande de pessoas. Isto realmente, num primeiro momento, é bastante entusiasmante, mas o próprio mercado, se ele tem esse lado positivo, esse lado interessante, ele também será um vetor que vai conduzir, né, a aumentar algumas desigualdades. Que, mais uma vez, nesse mercado, uma figura central é o empreendedor, o empresário, e o empresário voltado para uma ética e uma ótica do lucro, né? E vale lembrar que o lucro é a diferença entre a receita e o custo, e quanto menos esse empreendedor tiver de custos, entre os custos leia-se mão de obra, leia-se condições de trabalho, leia-se compra de materiais a preços mais interessantes para ele, o empreendedor, mas que do outro lado, muitas vezes, passa a ter uma precarização das condições de trabalho, a própria mão de obra subempregada, exploração de horário, etc. Ou seja, esse mercado que possibilitou, né, que trouxe barateamento de custos, de preço, maior acesso aos bens por parte de um segmento bastante expressivo, e também é vetor de efeitos perversos, o que também serão assim, mais se constituirão mais motivos de tensões entre o Estado, os governos, a sociedade e agora um agente bastante importante que é o mercado. Neste momento nós já estamos num estágio bastante avançado da nossa cidade, da sociedade de um modo geral. Na modernidade nós temos a emergência então do que nós chamamos hoje de Estado moderno, que tivemos, pelo que nós vimos nos nossos slides e nos textos, né, um Estado absolutista, um Estado em que o soberano detinha todo o poder, praticamente de vida e morte sobre todas as pessoas do seu reino, né? Mas esse Estado também, mais uma vez, quando alguém abusa do poder, ele sofre reações, contestações, e realmente tivemos contestações sérias, né? Porque, vocês sabem, alguns governantes perderam a cabeça, literalmente, porque abusaram. E surge também, nessa era moderna, o que nós vamos chamar de Estado moderno democrático, o Estado de direito, o Estado pautado na lei, o Estado em que há preocupação com o poder do governante
né, constante em toda a sociedade, e daí se criam mecanismos para limitar esse poder. Ao mesmo tempo que ele tem que ser legitimado, né, tudo que ele faz tem que estar escrito em lei, uma norma essa que ele deve jurar essa norma, daí o simbolismo de todo governante, né, quando assume ele jura a respeito à Constituição, a norma maior, e começam a ser criadas instituições que pretendem também controlar e limitar o uso desse poder para evitar futuros abusos. Então, a modernidade, como estão vendo, é uma era rica, e ao mesmo tempo que nós temos que conferir poder ao Estado, é necessário, porque o Estado ele é a única entidade capaz de fazer frente ao mercado. Eu acabei de dizer que o mercado ele se trouxe, tem efeitos positivos, também trouxe efeitos perversos, só que individualmente nós somos impotentes contra o mercado, né? Nós não temos como lutar contra uma empresa ou contra um grupo econômico. E muitas vezes a ação desse grupo econômico, pensando no seu próprio lucro, no seu próprio interesse, pode causar prejuízos e impedir o desenvolvimento de uma comunidade bastante grande. Quem é então que pode fazer afronta ao mercado? Basicamente será o Estado. Mas, por outro lado, o Estado ele também se traz alguns benefícios, a exemplo deste que eu acabei de dizer, fazer frente ao mercado, regular o mercado, restringir o abuso do mercado. Ele também deve ser controlado para evitar abusos. Observe que nós temos tensões dos dois lados, tanto o Estado quanto o mercado, eles trazem elementos positivos para nós, mas todos os dois devem ser mantidos sob um certo controle, uma certa tensão, né? Bem, esse tema foi bastante explorado no texto Mandando Montesquieu as Favas, em que nós discutimos, né, os instrumentos, as instituições que foram criadas para controlar o poder do Estado. E mostramos também nesse texto o quanto essas instituições que têm essa intenção de controlar o poder do Estado, elas entre si também possuem um embate bastante grande, né? Evidentemente que o texto ele é focado na realidade brasileira, apesar de ter um referencial bastante amplo, né? O caso prático é voltado para o caso brasileiro, mas a julgar por outros textos que nós lemos, a realidade de outros países não é tão diferente assim, né? Por fim, já na modernidade, a modernidade também é um momento que surge com muitas esperanças, muitas expectativas, né, de maior justiça na sociedade, mas durante a própria modernidade já fica muito claro que as coisas não são bem assim, né? Em nome, através daquele instrumento que eu já havia comentado, do módulo anterior, né, a regra da maioria, se percebe que, na verdade, aqueles que dispõem de posses, né, que dispõem de poder econômico, vão influenciar a vida política, vão participar de um modo mais ativo na vida política, e em estando na vida política, ocupando os postos dentro do Estado, é quase certo e é de se esperar que essas pessoas, né, venham a legislar em causa própria. Os avanços daquela parcela desprovida, né, serão muito lentos, muito difíceis, né? De modo que também começa a haver, já na modernidade, uma descrença contra o papel do Estado. Afinal de contas, né, ao longo da história, o homem abriu mão da sua liberdade, da sua autodefesa, conferiu poder a um Estado, esperando que esse Estado resolvesse uma série de injustiças, e ao fim e ao cabo esse Estado se revela nada mais nada menos que uma outra forma de injustiça, ou pelo menos contribui junto com o mercado para a perpetuação de uma certa ordem. Acho que a expressão mais forte dessa crítica ao Estado, crítica aos governos, é exatamente o movimento anarquista. O movimento anarquista ele se caracteriza por a recusa total de qualquer poder constituído. Complementa esse módulo, como leitura que nós convidamos a vocês, o texto do professor Ricardo Coelho, que então ele mostra que, exatamente nesse momento histórico, nós temos duas forças situadas em polos opostos, uma em defesa da liberdade e outra mais em defesa, vamos dizer assim, do valor da igualdade, né, que ora vivem em permanente embate para chegar ao poder do Estado, porque fica muito claro que o Estado
ele não mais é apenas uma arena onde se dá o debate. O Estado também é um instrumento de transformação dessa própria sociedade. Na verdade, a luta para chegar ao poder do Estado, né, o Estado é o próprio prêmio, né? Quem chega aos poderes do Estado tem a chance, então, de transformar a sociedade à luz da sua visão de mundo, qual seja mais para o polo da liberdade, ou seja, para o polo da igualdade. Por fim, tem um texto, foi recomendado um texto a vocês, chamado O Futuro da Democracia, do Norberto Bobbio, em que ele deixa muito claro esse desencanto com a democracia, que surge lá dos gregos com uma expectativa de participação, de uma sociedade mais igualitária, menos injusta, renasce com a modernidade, mais especificamente no Renascimento, atinge o auge no Iluminismo, né? Mas logo ela se perde um encanto, porque nós percebemos que no Estado moderno e na contemporaneidade as promessas não foram cumpridas. Então Bobbio tem um texto muito interessante que nos alerta dos riscos, né, de quando a democracia falha nas suas promessas. Num outro módulo, nós discutimos um pouco mais em profundidade a questão da liberdade, e aí nós mostramos que a liberdade é um conceito que vai sofrendo mudanças ao longo da história. Convidamos vocês a ler o texto de Benjamin Constant, A Liberdade dos Antigos comparada à dos modernos, mas o conceito que nós trabalhamos bastante foi o conceito de liberdade negativa e liberdade positiva, ou seja, a liberdade de não ser constrangido, não ser tolhido na sua liberdade de ir e vir, e sobretudo a liberdade positiva, que é a liberdade de você fazer o que bem entende, você definir o seu destino. Bem, como se verifica, são tipos ideais. Essa liberdade de fazer o que bem se quer, na verdade, é uma idealização. Na vida em sociedade, eu diria que na vida já em casa, a vida a dois, há sempre restrições à liberdade, não há como ser diferente. Mas o que nós observamos é que há indícios bastante fortes que cada vez a vida, a vida de cada um, ela está cada vez mais regrada, né? Sobretudo por orientações que vêm do Estado na forma de lei, né? Hoje você tem a velocidade que você pode andar na rua, a mão de condução de carro, onde você pode parar, sistema de pesos e medidas, todas as práticas, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, praticamente tudo é regulado, né? Normas para participar de certos concursos, editais, etc. Ou seja, nem mesmo algumas profissões você tem liberdade plena de exercer, existe uma regulamentação, existe uma formação acadêmica. Claro que por trás de todas essas normas, conjunto de normas, nenhuma delas de regra nasce assim por espontaneidade. Por trás delas existe uma preocupação da sociedade em defesa contra alguém, algum agente, algum ser humano, alguma instituição, né, que em algum momento abusou. Por conta dos abusos de algumas práticas, então se cria uma normativa restritiva, né, ou pelo menos regulando alguns procedimentos. Então, é sobre essa liberdade que nós nos dedicamos um pouco mais atenção, né, porque é ela que hoje foco das tensões maiores que nós temos entre a sociedade e o Estado. O Estado, na ânsia, repito, de restringir os abusos, acaba criando regras demais. Se essas regras, num primeiro momento, atendem às expectativas da sociedade, né, que evitam abusos, né, elas também têm um efeito perverso. Com o tempo, nós criamos uma burocracia, um cipó de normas que tende a engessar, muitos dizem a expressão fossilizar, né, os comportamentos, tornam difíceis os avanços, tornam difíceis as inovações. Então, observe que nós estamos caminhando para uma situação em que não existe, e já há bastante tempo, eu creio que isso está claro, uma situação perfeita. O fato é que o Estado é necessário, sem ele não há registro de vida em sociedade, pelo menos nessa magnitude que nós temos hoje. O mercado também cumpre um importante papel, e são os abusos das partes que levam às ações. E o Estado também abusa, diga-se também, né? E observe que nós temos instituições dentro do próprio Estado, o Ministério Público é uma delas, que serve para conter o Estado, para
limitar o Estado, obrigar o Estado a cumprir as suas próprias normas, né? Chega a ser um contrassenso. Nós distribuímos um texto para vocês, chamado Políticas Públicas entre Falhas e Legados, em que a proposta desse texto é exatamente mostrar, primeiro, que o embate e o debate sobre qual lado está correto, se o mais à esquerda ou o mais à direita, é um debate que resulta falso. Na verdade, os dois lados têm pontos positivos e pontos negativos. O que, aliás, também nos remete à lembrança de um texto que nós vimos lá no nosso primeiro módulo, que é um texto sobre as formas de governo, em que é um texto de Bobbio, mais uma vez, em que ele debate, né, através de um diálogo entre os persas, qual seria a melhor forma de governo. E daquele texto resulta muito claro que não há melhor forma de governo. Cada uma tem vantagem e desvantagens. Quem quer defender uma forma de governo, em geral, acentua as desvantagens da outra forma de governo, e vice-versa. Do mesmo modo, trazendo para o nosso debate aqui, quem quer falar mal daqueles que defendem a liberdade acima de tudo, basta pegar os seus pontos negativos, os abusos, os excessos, e vão demonstrar realmente que a liberdade tem que ser contida. Por outro lado, há aqueles que defendem a liberdade a igualdade como o bem maior, e em fazendo políticas públicas e iniciativas em defesa da igualdade, também vão cometer exageros, também vão cometer falhas, que serão utilizados pelos que são contrários a essa tese como exemplo para mostrar que esse lado é ruim. Então, de modo que já estou sendo repetitivo, mas isso é intencional, o que a gente quer mostrar é que o debate entre os polos, entre as situações extremadas, é um debate nocivo. Hoje a sociedade caminha para uma ação cooperada, uma ação compartilhada, para a gente minimizar e nos afastar das posições extremadas. Fazendo um parênteses, aproveitando a oportunidade, acho que todos devem ter acompanhado na imprensa ontem, né? Na Itália, historicamente, pela primeira vez na semana que passou, foi formado um gabinete com elementos, né, com representantes da esquerda e da direita, né? Que, acredito que vocês todos percebem o paralelo que nós temos aqui com a nossa disciplina, né? Os que defendem a igualdade e os que defendem a liberdade como bem maior. E o fato de se constituir um gabinete com aliança de representantes desses dois lados vem mais a confirmar a tese que nós estamos já defendendo nos textos, de que realmente o caminho do meio parece ser o mais indicado. Então, esse texto, repito, Políticas Públicas, debate esse assunto, debate as situações de polos, e mostra também que, na verdade, as realizações que os governos fazem, atendendo às expectativas da sociedade, quase nenhuma delas pode ser atribuído o êxito ou o fracasso apenas a um governo. Todas as mudanças, principalmente as mudanças de ordem mais estrutural, elas exigem um período de carência, um tempo que é superior aos mandatos de governo, né? Então, só isso já seria suficiente, principalmente quando nós temos alternância de poder, né, entre os partidos, para mostrar que, no mínimo, dois partidos ou duas coligações, se podemos pensar assim, serão as responsáveis. De modo que esse debate pelos extremos acaba sendo realmente inútil e nocivo, pouco acrescenta à sociedade. Claro que o debate é sempre positivo, ele força você a repensar algumas prioridades, repensar algumas escalas de valores, mas ele levado ao limite, né, enquanto há uma tensão positiva, um conflito positivo, ele deve ser mantido, né? Mas quando esse conflito degenera para ações mais extremadas, ele passa a ser negativo para a sociedade, que fica patinando e não avança. Então, mais uma vez, nesse momento, nesse quarto do nosso texto, da nossa disciplina, também se faz oportuna a lembrança daquele texto, a falácia da democracia, porque se percebe muito claramente que, em que pese todos esses exemplos históricos que nós tivemos, de vantagem e desvantagem do uso do Estado, ainda a luta é muito intensa, é muito forte para chegar ao poder de Estado. Já como penúltima parte do nosso texto, nós então fomos ao limite do debate sobre a igualdade,
e que, assim como o conceito de liberdade mudou ao longo do tempo, a ideia de igualdade também mudou. Se tempos atrás nós tínhamos a igualdade, a desigualdade, melhor, era muito manifesta pela sua expressão de patrimônio, de bens, né? Hoje a desigualdade ela tem uma dimensão bastante ampla, né? Vários aspectos podem ser utilizados para registrar pessoas desiguais em um grupo, né? E em nome da redução dessas desigualdades, então, são estimulados algumas lutas, alguns embates, né? Que nem sempre são tão positivos assim. Mas, de qualquer forma, o que nós temos visto é que, na origem das desigualdades, efetivamente existe uma questão patrimonial, né? No fundo. Ocorre que essa desigualdade, ela acaba se projetando, se manifestando em outras desigualdades, porque a falta de condições financeiras de patrimônio acaba também impedindo o acesso de determinados grupos, né, aqueles que não tiveram uma condição de partida favorecida, né, o acesso a determinados bens, por exemplo, educação, saúde. E nós sabemos, principalmente nos tempos de hoje, né, os grupos que não têm acesso à educação estão praticamente assim à margem de qualquer oportunidade. Se nós vivemos numa sociedade do conhecimento, algumas pessoas não têm acesso a este conhecimento, praticamente até um destino pré-definido, praticamente ao nascer. Então, em alguns casos, nós não temos hoje uma desigualdade tão acentuada quanto a que motivou uma série de lutas no passado, mas mesmo assim, hoje se percebe que as desigualdades historicamente constituídas ainda limitam o acesso de um segmento, de vários segmentos da população, a determinados bens, a determinados serviços. Bem, regra geral, não dá para dizer que isso é uma lei, mas muitas dessas desigualdades seguem aquela trajetória que nós explicamos, acho que bastante no texto, de que, uma vez instituída uma condição partida diferenciada, é de se esperar de que quem esteja favorecido nessa condição tende cada vez mais a aumentar o seu quinhão na partilha de riqueza. Porque, evidentemente, as pessoas, por exemplo, vamos pegar a questão da educação, elas terão empregos melhores, renda melhores, se alimentarão melhor, estarão mais protegidas até mesmo de acidentes naturais, né, enchentes, desabamentos, etc. Vão ter construções mais resistentes, terão mais oportunidades. Enfim, a tendência é que essas pessoas, né, acentuem o grau de desigualdade que existe, né? Bem, a desigualdade, nós já vimos também, elas tendem a gerar conflito social. Bem, a maneira de nós abreviarmos, né, e eliminarmos esses conflitos seria exatamente transferir para a sociedade uma parte do ônus dessa desigualdade. E aí entram então as políticas públicas. O Estado assume que os exageros causados pelo mercado, né, serão compensados através de políticas públicas, né, das mais diversas tipos, né, que tenderão a beneficiar, tem por propósito beneficiar aqueles segmentos até então considerados excluídos ou com dificuldade de acesso a determinados bens. Então observa que o exagero, o abuso da liberdade de um empreendedor que não criou oportunidade de emprego para um segmento, modernizou a sua empresa e desempregou não sei o número de pessoas, ou pagou pouco para aquelas pessoas, explorou, né, ou não pagou o devido salário às pessoas, abusou do seu poder econômico. Enfim, esses problemas, esses desajustes causados pelo excesso de abuso de uma liberdade, acabam se transformando em custo para toda a sociedade. Porque esses custos depois, na verdade, né, serão recolhidos pelo Estado, pelos governos, recursos para conduzir políticas públicas que são expressas na forma de direito. Direito ao seguro-desemprego, direito ao seguro-saúde, uma série de direitos que a sociedade começa a adquirir contra o Estado por conta, muitas vezes, de abusos
que ou o Estado, num determinado momento, cometeu, ou a sociedade cometeu. Bem, o último bloco da nossa disciplina, o próprio nome sugere, e eu já vinha antecipando, né, é uma recomendação de que o debate extremado é um debate nocivo, é um debate, inclusive, equivocado, porque a prática institucional, inclusive a brasileira, mostra no nosso texto que nós damos para vocês, que as soluções vencedoras, as soluções que atendem à sociedade, elas são soluções que resultam da busca de uma posição mediana, nem um extremo nem outro. Sempre que nós migramos para os lados extremos, a médio e longo prazo os problemas surgem, né? Não são soluções eficazes a longo prazo. Então, basicamente, então, nesse último módulo, um módulo com pequenos, com poucos slides, mas embora um texto bastante extenso, com alguns exemplos para ilustrar para vocês essa nossa defesa, né? De que se o Estado existe hoje, se o Estado restringe a liberdade, não é por obra e graça e voluntarismo de alguma pessoa. É porque realmente o ser humano, desde a sua história do passado, realmente deixado a plena liberdade, ele tende a abusar. E esse ser humano abusa como indivíduo e abusa também como pessoa jurídica, né? As empresas também, né, são pessoas jurídicas, elas também abusam, e o único ente capaz de fazer frente às empresas e esses abusos é o Estado. Então o Estado, em que pese os problemas que nós todos podemos apontar contra ele, ele ainda é necessário e, pelo visto, não conheço tese que seja, contemple a vida tal como nós a concebemos hoje, sem Estado. Mas é importante ter claro que uma coisa é Estado e outra coisa é governo, né? Eu mesmo aqui na minha fala, muito rápida, né, por vezes troco uma expressão pela outra, mas vocês já leram nos textos e sabem que, na maioria das vezes, a nossa crítica é contra a ação dos governos. São iniciativas que podem ser identificadas ou com grupos ou com partidos específicos. O Estado, enquanto instituição, nós reconhecemos a sua importância. O Estado fica, os governos passam, as ideias mudam, as ideias evoluem ou involuem muitas vezes, tá? E hoje, né, as relações de Estado, governo e mercado, que eu amplio para a sociedade, se de um lado apresentam um grau de tensão, e isso é positivo, essas tensões elas provocam desenvolvimento, provocam reflexões, levam à busca de alternativas, né? Elas devem ser mantidas sob um relativo controle, porque se essas tensões degenerarem, certamente nós vamos evoluir para um estágio no mínimo, de estagnação em uma sociedade, né? E, na pior das hipóteses, conflitos sociais, no limite, até guerras. Então, o nosso objetivo na disciplina foi fazer uma retrospectiva histórica e analisar as relações Estado, governo e sociedade. Embora tenhamos feito, né, nessas 3 semanas um passeio pela história, nós vimos desde a pré-história, eu acredito que, se vocês observaram com atenção, mesmo aqueles aspectos bastante antigos que nós resgatamos lá da pré-história, ainda hoje estão presentes, né? A questão, por exemplo, da ética e da ótica religiosa, como contenção de algumas práticas, ainda hoje é fartamente explorada, né? E convido a todos a repensarem os fatos do nosso dia a dia, que estão na imprensa, em especial sobre a realidade brasileira, para refletirem sobre esses conceitos que nós conversamos: direitos, igualdade, liberdade positiva, liberdade negativa, liberdade de empreender, intervenção do Estado, né? Todas as expressões que nós conversamos e vocês debateram com os autores ao longo dessas 3 semanas, eu convido a todos para que vocês pensem esses construtos, essas ideias, à luz da nossa experiência. Bem, com isso eu fiz então uma breve e muito rápida sinopse, eu sei disso, sobre a nossa disciplina, procurando estabelecer os vínculos entre as suas diferentes partes. Bem, o que nos resta agora comentar para a gente finalmente concluir? Nós vamos fazer então na próxima sexta-feira uma prova
é uma prova individual, é uma prova descritiva, em que nós vamos procurar avaliar em cada um basicamente dois aspectos, né? Um deles é a capacidade de articulação entre as ideias e os conceitos que foram vistos nessas últimas 3 semanas. Então vocês têm, além dos textos que constituem as narrativas, outros textos. Esses textos, né, eles têm vários pontos em comum, muitas vezes eles se reforçam um ao outro, e nós queremos, não será uma prova conceitual, o que é democracia, o que é igualdade, não tem sentido isso, mas sim que vocês repensem essas ideias, combinem essas ideias, que aliás os próprios textos já fazem isso, né? Se vocês olharem com mais atenção, perceberão que os textos dialogam com diversos autores e usam uma ideia para reforçar outra, para complementar ou para contrapor. Então, no teste, na prova, nós vamos procurar avaliar esse aspecto para vocês. Um ponto que certamente nós esperamos de vocês é que vocês saibam refletir esses conceitos e essas ideias antigas, vamos dizer assim, antigas porque relacionadas à história, mas muito presentes, né? E é exatamente isso que nós queremos ver. Se vocês conseguem pegar essas ideias, e que ao longo da nossa disciplina, nos próprios textos, existem vários exemplos, mas tragam essas ideias aos dias de hoje, né? Pensem as instituições de Estado brasileiro, pensem a própria organização de vocês, o CERCRO, como uma ou mais dessas ideias que nós debatemos aqui, um desses conceitos, se aplicam ao caso concreto de vocês, né? A gente acredita que, na verdade, uma função de um curso dessa natureza que vocês estão fazendo, de uma disciplina como essa, é dar algumas bases de pensamento para vocês. E a partir desses construtos, desses conceitos, dessa interligação, vocês se valham desses conceitos para aplicação ao caso prático. Analisem a realidade de vocês à luz desses conceitos. Vocês poderão encontrar uma plena aderência, em alguns casos, em outros tantos nem tanto. E aí cabe também uma discussão por que não há aderência, por que é diferente, o que está acontecendo naquela organização, né? Ou se aquilo que nós conversamos aqui se aplica 100% ao caso de vocês. Então, repito, o objetivo dessa prova, dessa avaliação, é verificar realmente, né, uma aprendizagem muito mais prática do que conceitual, né? Lembro que no primeiro vídeo eu disse que nós resgataríamos questões históricas, mas não a história pela história, mas sim porque são questões antigas, mas atuais. E elas nos ajudam, nos compõem um quadro de referência para entender a situação presente. E é isso que nós vamos procurar ver nas provas de vocês. Bem, a prova, como eu disse, é individual, é livre consulta, vocês vão fazer com o tempo compatível às questões, e todo o material disponibilizado ou qualquer outro, ele é livre à citação, mas aí eu lembro que vocês devem citar e usar os procedimentos normativos já informados, né? Não se admite simplesmente vocês extraírem um texto, né, uma parte de um texto de qualquer outro e incorporar sem a devida citação. É importante que a gente distinga no texto que estão fazendo qual é a contribuição original de vocês, qual é o pensamento de cada um e qual foi a estratégia que vocês utilizaram, ou seja, resgatando a ideia de outros autores para contrapor as suas próprias ideias. Então, tem que ficar claro o que é a contribuição própria do autor do texto da prova e o que é a contribuição que foi extraída, foi buscada, pesquisada em outros lugares. Mais uma vez, a leitura dos textos eu acho que orienta e ajuda bastante vocês, né? Esse foi um dos motivos que nós distribuímos os textos de artigos, porque eles têm muitas citações, então ajudam a vocês a irem se acostumando a esse modo de se expressar. Que, relembro, ele também é um treinamento para vocês, né? Na medida em que em breve vocês terão que fazer um projeto de conclusão de curso, ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, e nesses dois empreendimentos vocês serão exigidos a seguir essas normas. Portanto, te recomendo que desde já, na nossa primeira disciplina que tem avaliação, vocês exercitem essas práticas. Bem, por fim, agora realmente para concluir esse segundo e último vídeo, né,
Desde o início eu também disse que essa disciplina é uma disciplina aberta, não é uma disciplina ferramental, é uma disciplina de reflexão, de debate, mais para abrir as ideias. E eu termino convidando vocês a continuarem essas reflexões, pensando, né, essas grandes ideias ao caso concreto, e que, embora as tensões existam entre o Estado, a sociedade, o mercado e o governo, essas tensões devem ser vistas como positivas. Se em algum momento ficou uma mensagem negativa de conflitos na sociedade, eu quero deixar claro que o meu pensamento é que isso é bom. O errado é levar isso extrapolar, extremar esses debates. O conflito ele tende, né, a gerar a busca de alternativas que, através do consenso, através do debate da racionalidade, a gente chega a uma boa solução. O que não impede também da gente trabalhar, né, para aperfeiçoar nossas instituições. Achamos que o conflito é bom, mas ele só vai ficar sob controle se nós estivermos permanentemente vigilantes, seja com relação frente ao Estado, seja frente ao mercado. Qualquer um, a história mostra que, chegando ao poder de uma dessas instituições, uma grande empresa ou do próprio Estado, parece que é da natureza humana abusar, né? E Lord Acton disse, nós temos um slide que mostra para vocês, né? O poder absoluto faz com que as pessoas abusem absolutamente deste poder, né? Então devemos trabalhar, penso também, nós deixamos claro nos slides, em dois níveis, tanto no nível pessoal, no nível dos valores, da ética, que vocês inclusive terão uma disciplina específica sobre esse assunto, quanto no plano das instituições. Como aperfeiçoar as instituições para evitar abusos e fazer com que os governos efetivamente conduzam os recursos públicos, as políticas públicas, no sentido de beneficiar um maior grupo de pessoas. E com isso eu termino os nossos encontros.